Olá, e o Manchete Entrevista de hoje é comigo. Nessa edição especial, a gente vai falar de saúde e bem-estar, mas vamos falar também sobre empreendedorismo. Aqui comigo, o empresário e também profissional da área de saúde, de educação física, Fabrício Bastos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Vini. Falar de saúde e falar do estúdio Fabrício Bastos, né? Mas começou bem antes, né? Como Sim. foi o início dessa caminhada? Em 2009, eu já abri uma academia, né? Cheguei a ter 3 academias durante 9 anos. E tive treino de corrida, treino ao ar livre na Movement, que você fez parte. E só que eu gostava muito do treinamento personalizado, da coisa mais próxima, né? Aí em 2018 vendi tudo, joguei tudo pro alto e abri o estúdio. 2018, vai fazer 8 anos. Fabrício, a saída, você já vendeu a academia e já foi para o estúdio ou teve um hiato aí nesse primeiro momento? Eu fui a São Paulo numa feira e eu vi que isso já acontecia na Europa, esse movimento do estúdio boutique. E eu me encantei com a entrevista que eu vi lá, né? A palestra que eu vi lá. E eu falei, isso tem muito a ver comigo. E a academia era uma coisa que não me mexia muito. Era bom financeiramente, porém, um ambiente com muita gente, aí, enfim. Aí eu falei assim, poxa, vou vender, vou abrir um estúdio pequenininho. Comecei com 60 metros quadrados, atendendo 6 pessoas. E vendi em dezembro e logo em março já abri. Já voltei de São Paulo com a decisão. Com a decisão. O primeiro estúdio deu certo, já teve uma expansão ali naquele espaço, nesse primeiro Sim. espaço, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar de perto essa expansão, mas a expansão não parou por aí, né? Outras unidades foram abertas em campos e ainda continuam sendo abertas, uma, né, recentemente já inaugurou e mais uma tá vindo aí. Isso. Para essa expansão, você precisou se mentalizar também como empresário, como empreendedor? Como foi essa virada de chave? Eu falo que são mudanças que eu não estou preparado e eu tenho que me preparar para ela. O Fabrício de antes, como unidade, 2 unidades, é diferente do Fabrício de hoje, com 10, 11 unidades. 40 funcionários para 80, agora 170. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver preparando, viver aprendendo, mas não deixar de crescer, né? Eu acho que eu falo, primeiro cresce, depois organiza. Então, a gente está nesse caminho. Um dos principais desafios assim nessa adaptação, Fabrício? Eu acredito que gestão de pessoas, por a gente ser uma empresa com várias empresas em territórios diferentes, você tem que gerir líderes e esses líderes difundir a cultura dentro dessas unidades, né? A gente está aqui em Campos, tem uma unidade em Vitória, por exemplo. Então, levar a mentalidade, levar o carinho, levar o acolhimento do Fabrício, levar a metodologia à risca é o maior desafio. Você falou de Vitória, mas a gente ainda vai chegar nessa parte aqui no nosso bate-papo. A mentalidade do profissional de Campos, né? Que a gente tem Campos como a capital do interior do estado. Sim. Mas logo depois de Campos veio Macaé e Rio das Ostras. Você conseguiu levar essa mentalidade que você já tinha aplicado aqui no município de Campos para essas outras cidades também? Sim, a gente começou como piloto em Macaé, né? Então Macaé é pertinho, já tem uma conexão com Campos. Então ali a gente já replicou e depois Rio das Ostras. Um público diferente, né, Fabrício? Ali dessas duas cidades. Por mais, né, a proximidade muito grande, mas um público de mentalidade completamente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O público de Rio das Ostras mais idoso, pessoas que já vieram do Rio para morar na cidade, veraneio. Verão tem um boom muito grande. Diferente de Macaé, que não é uma cidade tão turística assim, né? É muito trabalho. Macaé já é um perfil de público que mora lá 3 meses, depois se muda. Então é um perfil completamente diferente. E um desafio também lidar com esse perfil de público diferente, principalmente Espírito Santo. Falar do Espírito Santo, né? E aí a gente já começa a falar com orgulho dos campistas que extrapolam, né, as barreiras, os muros da planície Goitacá, e você está conseguindo fazer isso brilhantemente, né? Como foi essa chegada ao Espírito Santo, que é vista aí por muitos, eleita por muitos, né, como a capital da saúde, né, a capital do empreendedorismo, também podemos dizer, e um PIB que está lá em cima, a economia está girando a todo tempo, né? Como foi essa chegada à Vitória e à Vila Velha? A cidade lá pulsa, né?
você vê que tudo funciona muito bem. O Estado, tudo funciona muito bem. E a gente escolheu o Espírito Santo justamente por isso. A gente queria esse desafio de uma capital. Então começamos ali por Vila Velha, e por Itaparica, entendendo um pouco o público, entendendo os treinadores, a visão de lá. E a gente conseguiu já conquistando. E depois veio Praia da Costa. E agora, recentemente, chegamos à capital, que eu acho que foi um sonho, né? Chegar a uma capital como Vitória, uma das principais capitais do Brasil, né? E tem dado muito certo. A gente está com 2 meses lá. E assim, já estão vestindo a camisa Que legal. do estúdio. Eu acho que a gente conseguiu um método que é replicável. E uma cultura muito forte, que é uma das nossas bases também. O negócio começou com você, hoje você tem um sócio. Sim, Rodney. O Rodney. E você acha que essa chegada de mais uma cabeça pensante que já vivia a mentalidade do estúdio Fabrício Bastos, né? Sim. Como aluno, né? Como seu amigo, podemos dizer assim, foi importante para essa expansão? Total. O Rodney chegou em 2021, na pandemia. Ele tinha saído de uma empresa e a gente começou a conversar e ele estava vivendo aquele pós-saída de uma empresa. Eu falei, vem para cá, começa a consertar minhas coisas aqui. Aí ele começou, mergulhou. Eu falei, não tem salário não tem como te pagar nada não, que seu salário é alto. Aí ele mergulhou. Em 2 meses eu falei assim, Rodney, vamos abrir a segunda unidade? Porque ele me deu uma segurança de... O sócio, ele tem que te completar. Sim. Ele não pode ser porque é seu amigo. Ele tem que te completar em algo. E ele tem que ter a mesma visão tua. É um casamento, né? É um casamento. E o casamento tem... O que o casamento dá errado? A falta de alinhamento. Então, a sociedade é a mesma coisa. Eu e o Roger, a gente alinha. Aí, vamos para a Vitória? Vamos. Por quê? Vamos ou não vamos? É agora? Não é? É. Aí você imagina se ele freia e eu quero. Então, assim... E ele muito a parte financeira, parte de controladoria, parte de compras. E hoje eu sou mais parte de pessoas, parte técnica. E foi um casamento perfeito. Hoje a gente consegue se dar muito bem e crescendo, né? Falar de crescimento, falar de próximos passos, podemos pensar no estúdio Fabrício Bastos virando um modelo de franquia, ou você acha que você vai querer ter sempre a sua mentalidade e a sua gestão nesse tipo de negócio, nesse negócio específico que é o estúdio Fabrício Bastos? Vini, isso é uma coisa que bate na minha cabeça o tempo todo, tá? Não vou dizer para você que não tem um negócio... Porque a partir do momento que você abre uma franquia, né, a gestão vai ser daquela pessoa. Sim. Né? Então pode ter uma quebra ali no tipo de serviço. Tem aquela fama da franquia perder a qualidade. Isso, né? isso. Mas eu acho que vai muito da escolha do franqueado. O franqueado ele não pode achar que só porque comprou uma franquia que vai dar certo. É o grande problema do franqueado. Eu tenho dinheiro, vou comprar uma franquia, vai me gerar uma receita ali, tá tudo bem. Não, ele tem que trabalhar. Mas o nosso modelo, eu acredito muito no sócio operador. O sócio que opera a unidade. Correto. Eu acho que a gente está testando isso agora em Vitória e Vila Velha e já tem dado certo, que é o modelo sócio-operador. Talvez a gente cresça, expanda mais, porque vai chegar uma hora que vai ficar difícil com uma base só. Eu vou precisar de... O seu maior estúdio de campus hoje abriga quantos alunos? Todos, independente da metragem, eles são 12 alunos por hora. Por hora. O modelo de negócio são 12 alunos. Em Macaé, em Rio das Ostras, Vila Velha e Vitória. Dependendo do tamanho da loja. Eu tenho loja de 140, 150 metros, tenho loja de 220 metros. Todos são até 12 alunos por hora. Cada instrutor, professor, cada profissional do estúdio Fabrício Bastos, nessa hora ele atende quantos? No máximo 3. No máximo 3. Então ele é totalmente personalizado da criança ao idoso. Então às vezes ele está treinando você, uma criança e um campeão mundial de jiu-jitsu. Cada um vai ter seu treino. Então ele vai treinar no máximo 3. Às vezes menos, às vezes 1, às vezes 2. Sim. Entendeu? Então, mas é um modelo que tem dado certo, independente da metragem, eu penso em não mudar. Fabrício, no início, né, porque você assumiu um risco. Você tinha uma academia, que você falou que financeiramente estava dando certo. Sim. Né? Você sentiu medo de embarcar nesse novo desafio? Muito, muito. Eu acho que o que resume muito a minha trajetória é coragem, né? Porque eu tinha um filho de 2 anos na época
Então, assim, eu acho que eu sou muito daquela... Eu demoro a tomar uma decisão, mas quando eu tomo, eu acredito muito no meu poder de trabalhar, Uhum. de fazer dar certo. Então, quando eu abri o estúdio, eu era secretário, eu era limpeza, eu era tudo, professor, eu era recepcionista. Vou ver, só um minuto, tem vaga, não O tem. professor Carrasco, inclusive, tá? Professor Carrasco. Carrasco. O dia que eu chegava lá, que era ele que estava aplicando o treino, eu, ó. Eu acho que a partir do momento que não tem medo, tá errado. Porque não te desafia. Hoje eu tenho medo. Se você falar, Fabrício, vai para outra O medo é aquele cidade. friozinho na barriga, né? Sim, isso. Aquela isso, incerteza, isso, né? isso. Mas o início foi... Muita gente falou, não, fica de personal, só vende academia. Né? O próprio conselho do meu pai foi isso. Então você tem que acreditar muito naquilo. E eu gostava muito de cuidar de pessoas, Uhum. sabe? Eu gosto muito desse ambiente próximo. Então, o estúdio, por ser small group, por ser boutique, por ser próximo, eu tinha certeza que criaria comunidade e seria o que é hoje. Então, é muito bom ver que isso também está sendo replicado em outras cidades. Maravilhoso. Fabrício, muitos profissionais que... É uma pergunta até um pouco polêmica, né? Vou entrar no assunto aqui polêmico, afinal de contas é o nosso papel enquanto entrevistador. Muitos profissionais que passaram pelo Estúdio Fabrício Bastos, que tiveram a oportunidade de experimentar o seu modo de pensar e de agir, também abriram unidades Sim. parecidas, né? Como que você vê essa concorrência, podemos dizer assim? Você fica... Acredito que fique feliz, né? Pelo cara que a gente conhece de você. Saber que de uma forma ou outra você inspirou esses profissionais. Eu fico feliz porque somente eu falando, eu sou um louco, né? Se tem mais estúdios, sem dúvida o negócio dá certo. Imagina só um estúdio existisse. Eu tinha que brigar muito para dizer que aquilo ali é bom. Então, são métodos. Eu só fico triste das vezes de ser cópias e de faltar... Uma criatividadezinha para poder... Isso. Faltar personalidade. Porque eu acho que todo negócio tem que ter sua personalidade. Por mais que você copie um modelo de negócio, você não pode copiar a estética, a cor, os detalhes todos. Você tem que colocar um pouco da sua identidade ali. Tem que mostrar a personalidade de quem está montando o negócio. Isso. Mas a ideia é ter mais estúdios, porque eu acho que tem muito mais gente precisando de um treino de qualidade, precisando cuidar da sua saúde. E cada vez mais estando perto da casa das pessoas, a tendência das pessoas se movimentarem é muito maior. A gente falava aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, sobre o quanto está difícil o tipo de serviço, né, de mão de obra, podemos dizer assim. E quando se tem concorrência, abre-se mais oportunidade de trabalho para profissionais, né? E a gente que consome também tem mais oportunidade de escolher onde a gente é melhor atendido, onde a gente consome melhor os tipos de serviços mais variados, né? Então a concorrência é muito importante. Não estou falando só no meio da atividade física, como é o caso do Fabrício Bastos, mas no meio da comunicação também. Isso é muito importante. Imagina só você, né, se você tivesse somente um veículo de comunicação para poder ler, para poder se informar, para poder assistir, né? Então, as mais variadas opiniões também são importantes para que a gente fique bem informado. Eu falo que concorrência é igual partida de tênis, né? Você tem que ser bom no seu lado da quadra. Exatamente. Então, se você está fazendo o seu melhor, está entregando o seu melhor, as coisas vão acontecer. Se você ficar olhando o que o vizinho está fazendo o tempo todo, você não olha para você não olha para o seu cliente, você não olha para o seu mercado. Então, você tem que estar sempre se desenvolvendo e a gente tenta estar sempre à frente porque a gente não olha para o lado, a gente olha para o que o nosso cliente precisa. Muito bacana. Agora vamos falar do Fabrício Bastos, empreendedor, campista, onde o negócio começou. Como você enxerga a cidade hoje e como você enxerga o município de Campos dos Goytacazes daqui a 10 anos? Olha, muita gente chega para mim e fala: Fabrício, se você dá certo em Campos, você dá certo em qualquer lugar. Né? Tem aquela mal do campista que fica falando mal de Campos. Eu sou muito grato à cidade. Foi uma cidade que eu nasci, foi uma cidade que eu tenho amigos. Apesar de estar viajando muito para o Espírito Santo, eu hoje não tenho vontade de sair daqui. Eu gosto de Campos, eu gosto do povo de Campos. Estamos ainda investindo bem em Campos. Esse ano foram 2 unidades. E eu vejo Campos ainda promissor. Eu acredito muito em Campos. Eu acho que Campos está mudando a mentalidade.
Campos está dando oportunidade. Então, assim, apesar de que eu vejo muita gente querer sair de Campos, muita gente vem me procurar de outros estúdios, de outras academias, porque sabe que a gente está expandindo para fora, porque eles querem sair de Campos. Eu já vejo que a gente tem que olhar para onde a gente está e talvez entregar o melhor, fomentar emprego, trazer conhecimento para o que a gente faz, traz conhecimento para o nosso muito importante, colaborador. Né? Você muitas das vezes teve que ir buscar esse tipo de conhecimento fora. Tive que buscar em São Paulo. Hoje eu trago para cá. Então a gente fala que é um estúdio escola. E muita gente quer trabalhar com a gente por isso, porque sabe que a gente desenvolve. Então, mais a cidade eu acredito, Vini, eu acredito. Espero que a cidade prospere ainda mais, espero que venham indústrias, fomentem empregos, porque eu vejo muito isso acontecendo no Espírito Santo. E eu fico, por um lado, triste, porque eu vejo que aquilo lá poderia ser diferente aqui, né? Mas é resiliência. Todo mundo tem que se inspirar um pouco, tá? Principalmente quem promove esse tipo de coisa pra gente, esse tipo de consumo pra gente. Fabrício, o estúdio Fabrício Bastos, de quando começou até hoje e daqui a 10 anos? Um panorama. A gente vem numa crescente, muita gente fala que a gente está crescendo rápido. Está crescendo rápido, está crescendo. Mas você, Vini, conhece minha história um pouco, né? Sabe de lá de trás que a gente veio. E a gente acelerou esse ano, né? Então hoje somos 11 unidades, estamos indo para a 11ª unidade. E o nosso foco até 2030 é chegar a 20 unidades, né? E ano que vem já tem outra cidade que a gente já está negociando, mais uma cidade ano que vem. Tudo é certo em janeiro, fevereiro. E quem sabe a gente está aí levando o campus pro mundo, né? Que bacana. Sonhar alto sonhar pequeno, sonhar alto, dá mesmo trabalho. Verdade. E assim eu fico emocionado, que eu fico todo orgulhoso dos amigos e dos empreendedores campistas. Uma dica, algo que você possa falar, que possa aguçar quem está começando agora, né? Quem está começando a empreender agora nesse momento. Eu digo que acredite muito no que você faz, né? Faça o que você gosta, acredite no que você faz e não desista, porque o vencedor é aquele que não desistiu. Eu já caí várias vezes e eu não desisti, estou aqui. Eu acho que pode parecer clichê, mas muita gente desiste na primeira queda. E o fato de desistir é porque às vezes não acredita tanto no que faz. Porque, por exemplo, na pandemia muita gente fechou. Eu acreditava tanto no estúdio, acreditava tanto no que eu vivia, que a gente persistiu. Que a gente foi lá e se manteve, não demitiu ninguém, nenhum colaborador. Então, acho que não desistir e trabalhar, fazer o que gosta, sem dúvida, uma hora vai chegar a sua vez. Muito bacana. Meu amigo, quero agradecer você estar aqui nos estúdios do Manchete, né, trocando essa ideia com a gente, contando um pouco da sua história. Parabenizar, quero que você leve um abraço do Vini a toda a equipe do estúdio Fabrício Bastos, né, que sempre me acolheram tão bem. E desejar sorte e sucesso, né? Porque como eu falei aqui, não minto, né? É muito bom quando as pessoas levam o nome da nossa cidade para fora tão grandiosamente. Isso você está fazendo de uma forma perfeita, que você continue sendo inspiração, não só para os profissionais da área de educação física, mas para todos os empreendedores, para vários modelos de negócios, né? Porque muitas das coisas que você faz no seu negócio podem ser aplicadas em outros negócios. Isso é muito importante. Que você que está assistindo esse vídeo, esse bate-papo, né, tem esse cara aí como inspiração. Estude ele um pouquinho, né, pega algumas coisas, aplique aí no seu negócio, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Obrigadão pela participação aqui com a gente. Gente. Valeu. Forte abraço. Valeu. E você, obrigado pela sua companhia. Continue seguindo. Se você ainda não está inscrito no canal do Manchete no YouTube, se inscreva agora, ative o sininho e receba as notificações sempre que um novo conteúdo for postado aqui na nossa rede. Siga também o Manchete RJ nas redes sociais, em todas as redes sociais, @MancheteRJ, tá certo? E acesse também o nosso portal, mancheterj.com. Tchau, tchau!